A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos conhecer agora os nossos patrocinadores aqui do podcast da UJAD. Tá? Primeiro, nós temos o nosso irmão Rômulo Barbearia. Para você que é homem, que nos assiste, que nos acompanha, tá certo? Ele trabalha com vários tipos de corte de cabelo, tá? Ele faz degradê no zero, corte social, degradê navalhado, fazemos barba e fazemos sobrancelha na navalha. Então, assim, não perca tempo, já faz uma visita na rua Damião Martins Salles, número 129, na Santa Rita. Nós temos também a mercearia do irmão Zé Maria, que é localizado ali na Maritacaca. Para você que é daquela região, Três Olhos d'Água, Baixa Grande, tá certo? Que mora ali pertinho, faça uma visita na mercearia do irmão Zé Maria. Lá tem tudo que você precisa e com o menor preço da região. Temos também JT Fotografias, aí na responsabilidade do irmão Jefferson e da irmã Thaís, tá certo? Fotógrafos que cobrem qualquer tipo de evento. Seja aniversário infantil, aniversário de adultos, certo? Festas de debutantes, festas em escolas, tá certo? Uma variedade. Casamento também, tá certo? Para você que é jovem, que quer casar, já chama aí JT Fotografias, que eles têm o melhor serviço aqui para vocês. Cartórios Zélia Mota, primeiro ofício aqui em Itapajé, localizado ali na Galeria Deveras. Temos serviços em gerais para vocês também, tá? Procuração, escritura particular, nascimento, casamento, enfim. Só procurar o nosso irmão Wesley, que ele vai explicar tudo direitinho para você, tá certo? Cartórios Zélia Mota, primeiro ofício aqui em Itapajé. Temos também a Óticas Carmelo, tá certo? Sob a organização do irmão Geozadak. Seu óculos novo com o melhor preço da cidade, tá? Óticas Carmelo, cuidando da sua visão. Érica Correia Personalizados, tá? Para você que busca aí lembrancinhas, uma variedade em convites, tá? Para você aí que quer se preparar para a sua semana pentecostal, casamento, aniversário, Érica Correia Personalizados tem uma variedade de modelos especialmente para você. Temos também como nosso patrocinador o Wilson Luthier, tá certo? Temos restauração, customização, blindagem, parte elétrica, pintura, troca de trastes e outros serviços, tá certo? O Wilson Luthier, cuidar bem do seu instrumento é nosso compromisso. Sebastian, limpeza de estofados, tá certo? Temos higienização em geral, sofás, capacetes, poltronas, bancos de automóveis, tapetes, uma variedade de serviços para você, tá certo? A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, UJAD. Nós estamos começando mais um podcast da UJAD. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, jovens, que estão aí curtindo, compartilhando, comentando. Somos mais de 3.000 já no Instagram e no YouTube nós já estamos chegando nos mil seguidores. No mínimo aí uns 600 jovens da UJAD. Então fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês. E no comecinho do vídeo foi apresentado aí os nossos patrocinadores. Nós também queremos agradecer os irmãos que estão emprestando aí a sua marca, né, a sua logomarca para estar colaborando com esse trabalho. E hoje nós vamos estar recebendo, irmãos, um convidado especial vindo ali do campo de Canidé, né, o pastor Neutel, o pastor presidente ali do campo de Canidé. E nós vamos tratar de alguns assuntos hoje aqui, nós vamos aproveitar para a gente falar, né, sobre a caminhada dele na fé. Nós queremos falar um pouquinho também sobre escola bíblica, sobre o livro, né, que o pastor Neutel também é escritor, e sobre vários temas, né? Então já fica aqui a oportunidade para o pastor Neutel se apresentar para os jovens. Há de ser que alguém, não acredito que alguém não conheça, né, o pastor Neutel? Com certeza. A paz do Senhor a toda a UJAD, a toda a União dos Jovens da Assembleia de Deus em Itapajé. Departamento que eu venho acompanhando desde as décadas de 90, que já passou por diversas lideranças e que continua sendo uma coluna forte aqui na Igreja Assembleia de Deus nesta cidade. Meu abraço, a minha gratidão pelo convite. E estamos aqui nesta tarde para compartilhar com vocês, né, algumas bênçãos de Deus na nossa vida e com certeza trazer a cada um de vocês também experiências que lhes servirão para a caminhada de fé também de vocês. O senhor fez parte da UJAD quando jovem? Eu fiz parte nas congregações de Lagoinha, na década de 90, lá no iniciozinho, do Jorge, ali na congregação do Jorge, entre os anos de 89 a 92, por aí 93, sempre a gente tem aqueles momentos de deslize, né? 93 a 95, 2 anos, eu fiquei sem me congregar, mas casei
e depois me reconciliei e voltei já não mais para o Jade, mas para servir a Deus como cooperador, como obreiro, e de lá para cá servindo a igreja direto. O irmão poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória ali, depois de jovem, virou obreiro, quem foi o dirigente que lhe levou, como foi a chegada ao diaconato? Pronto, rapaz, é uma longa história, viu? Nós somos de tradição protestante, a nossa família, né? A família Basto Pinheiro, né? Como todos sabem, nós praticamente crescemos dentro da igreja e corri muito nos corredores desta igreja quando ainda era o antigo templo. O antigo templo tinha umas colunazinhas, que é muito parecido com o do Barateiro. Aí tinha umas colunas e uma parede, aí eu me sentava entre as colunas e dormia quando jovem, quando criança, pré-adolescente. E quando aos 14 anos, 15 anos, sempre gostei de futebol, né, naquela época, e passei uns 2 anos sem me congregar, mas eu conheci a minha esposa e nós noivamos, casamos, por 9 dias de casado. Aí eu me reconciliei, ele aceitou Jesus. Isso no dia 29 de janeiro do 95, né? Já tem 28 anos. E logo... Tinha 2 anos. Tinha 2 anos, né? Tinha 2 anos de idade. E quanto à trajetória de fé, né, em setembro do mesmo ano, no dia 2 de setembro, eu fui batizado nas águas, que eu ainda não tinha sido batizado, e no mesmo dia, à tarde, eu fui apresentado como auxiliar. Eu me congregava lá no Jorge 1, né, que hoje é Jorge 1, porque do Jorge nasceram outras congregações, que na época era uma única congregação, Jorge 2, Salgado, Porteira, Mulugu, Capiaçu, Maritacaca, Pedra Preta e a Baixa Grande, Juá, né? Aquela região todinha ali era uma única congregação. A congregação... Como é que dava certo dirigir esse povo todinho? Correria é grande. Não, a correria era grande. Nós éramos muitos obreiros naquela época, só auxiliares, eram 22 auxiliares, 6 diáconos e 4 presbíteros na congregação. Eram 30 obreiros que davam assistência ao trabalho. Aí eu fui apresentado a auxiliar pelo pastor Valdeci. Pastor Valdeci, na época, era presbítero, dirigente da congregação do Jorge, e me convidou para vir para a reunião dos obreiros. É até engraçado quando eu fui apresentado, viu? Tem uma história engraçada. Eram 3 fileiras aqui, eram 3 bancadas de frente para o púlpito, e a bancada do meio era para os presbíteros, aí tinha as... O campo do Choró já foi outro desafio grande. Campo das Cacimbas, 400 membros aproximadamente, e uma estabilidade financeira que dava para cuidar da igreja, cuidar da família muito bem, um filho na faculdade. Só a mensalidade do Mateus na faculdade na época era R$1.535, a mensalidade, né? Aí você tira, gastos, né? Fora os gastos, que eu morando na Mombaça, nas Cacimbas, e ele já morando no Quixadá. Morando no apartamento alugado, internet, água, luz, né? Comida, e a mensalidade, passagem, quando ele queria ir lá, para você ver a estabilidade da igreja. E de repente, no início do 2017, em janeiro de 2017, no finalzinho, no último dia do mês de janeiro, dia 31 de janeiro, eu recebo uma ligação do pastor Raimundo, Antônio Raimundo, mais conhecido como Raimundão. E o Raimundão disse: rapaz, o pastor Antônio Batista quer falar contigo. Pastor Antônio Batista, o atual pastor, na época era o pastor de Quixadá. Passou para ele e disse: eu estou aqui ajeitando sua transferência para o Choró, fica aqui pertinho do Quixadá, nós estamos precisando de um pastor com o seu perfil. Aí eu disse: pastor, a minha preocupação era o Mateus na faculdade, o sonho dele era aquela faculdade, e eu não queria frustrar o sonho dele. Eu disse: pastor, como é que estão as condições da igreja, que eu tenho um filho na faculdade?
Disse, não se preocupe não, que tem condições sim de manter seu filho. Aí eu disse, pois para quando é? É para qual semana, qual mês? É para amanhã. Eu estava dentro do Detran, lá na cidade do Tauá. Minha carteira tinha se vencido, muita chuva, eu estava com uns 20 dias com ela vencida. Aí eu aproveitei uma estiagem, corri e fui renovar minha carteira. Eu disse, pastor, para amanhã. Eu disse, é caso de urgência. Então tá acontecendo alguma coisa. Aí, mas eu fui. Eu nunca gostei de ser desobediente. Aí o pastor João, que hoje é o atual presidente, ainda deu uma palavra. Ele disse, pastor Neutel, meu filho, vá que você vai ser abençoado. Aí eu peguei a palavra dele, a palavra do sacerdote, a palavra abençoadora do sacerdote. Aí eu vim para o Choró, cheguei no Choró, a igreja tinha se dividido bem no meio, por causa de um problema lá com um obreiro filho do pastor. Tinham fundado a Madureira. Os crentes que saíram para a Madureira eram mais do que os que tinham ficado. Aí eu fiquei com menos da metade. Fiquei com 22 membros na sede e 50 membros espalhados no campo. Fiquei com 72 membros o campo todinho. Uma igreja de 400 membros para uma de 72, né? Aí você lembrou do irmão dizendo que você vai ser abençoado. Aí me lembrei. Só que o primeiro mês... o primeiro mês rendeu 1.648. A faculdade era 1.535. Aí, rapaz, foi aquele desespero da minha esposa, né? E eu também fiquei apreensivo, mas disse, não, eu não vou em Fortaleza, eu não vou reclamar, eu não vou exigir nada, não. Eu vou confiar em Deus. E Deus fez um milagre. A cidade pequena, pequeníssima, uma cidade pequena, vive à sombra do Quixadá. Choró, ainda hoje é como se fosse um distrito do Quixadá. Não tem renda, não tem recurso, não tem emprego, não tem nada. E comecei um trabalho de evangelização nas localidades, nos distritos, e pessoas começaram a se converter, ou os que estavam se desviando de se reconciliar. A igreja Madureira começou a enfraquecer um pouco, né? E o pessoal começaram a pedir para voltar. Pastor, deixa eu voltar, é minha casa, eu sou daqui. Ele disse, pode voltar, volte à sua casa e tal, o senhor me recebo. E a igreja foi voltando à sua normalidade. Quando eu saí agora para vir para o Canidé, eu deixei 210 membros, com carteira feita, uma renda sensacional. Construí a casa pastoral, só não pude morar nela porque não concluí, mas levantei, botei porta, reformei 2 templos, estava construindo mais 2 templos, comprei uma casa dentro da cidade para fazer um outro templo num bairro. Então eu estava bem. Aí recebo o convite para vir para o Canidé. Pastor João, presidente, recebo a ligação do pastor Zezinho, pastor de vocês aqui, e meu pastor também. Aí disse, Neutel, o presidente quer falar contigo amanhã, 11h30, no gabinete dele. Era uma terça-feira. Na quarta-feira eu fui. Quando eu cheguei no gabinete do presidente, ele disse, Neutel, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Sim, presidente, eu quero que você vá para o Canidé. O Canidé não tem templo, o templo está na justiça, a casa pastoral, as congregações, mas o povo está em casa sem se congregar, porque eles não reconhecem o pastor que está lá, que se autoproclamou pastor. Eu disse, eu vou pastorear esse povo aonde? Eu disse, nós vamos alugar um ponto, até o mês de dezembro nós vamos lhe dar um suporte. Nós vamos lhe dar o aluguel do ponto, só da sede. Só da sede. Casa pastoral e qualquer outra coisa aí eu ia ter que me virar. Eu assumi a igreja de Canidé com uns 120 crentes dentro da cidade e mais uns 80 nas congregações que eu já era interventor. Iguaçu, Juá e Targino. Mais uns 80 crentes naquela região. Uns 200 crentes, aproximadamente, né? Não tinha uma poltrona, não tinha uma cadeira, não tinha um microfone, não tinha um ventilador, não tinha nada. Eu aluguei o ponto, eu mesmo fui alugar o ponto. O ponto estava até sujo, porque há mais de ano que não era alugado aquele ponto. E nós lavamos o ponto e ajeitamos. Peguei cadeira emprestada com a irmã Cirlândia, que é uma irmã lá da igreja, que ela tem, no sítio dela, ela tem um lugar de vigília. E ela tem lá 180 cadeiras, tem um som muito bom, que é dela mesma. Me emprestou por 30 dias. Pastor, eu lhe empresto por 30 dias. Então eu tinha 30 dias para comprar. Aí eu disse para os irmãos, vamos comprar? Vamos. Comprei 300 cadeiras. Pela fé, ganhei mais 20 do pastor João, né, 320 cadeiras,
E comecei a alugar pontos dentro da cidade, pela fé, para abrir congregações. E hoje nós temos a sede alugada, casa pastoral alugada e mais 6 outros pontos alugados, que são 6 outras congregações, todas se mantendo. Todas se mantendo. E aproximadamente uns 400 a 450 irmãos se congregando. O que está faltando é só a justiça julgar o caso e a gente voltar para o que é do povo, né? Mas foi uma experiência para mim muito, assim, difícil de ver. Porque você chegar de uma vez é uma coisa. Agora, quando você começa a conviver com a realidade, né, é muito difícil. Mas, mais uma vez, eu contei a história do Choró, porque mais uma vez o pastor João disse, você vai ser abençoado. Uhum. Aí eu me lembrei do Choró. Eu disse, pastor, o senhor um dia disse que eu ia ser abençoado no Choró e eu fui. Então eu vou pro Canidé, pode marcar a posse. Aí ele disse, não, a posse é amanhã. de novo, da mesma forma, viu? Da mesma forma. O pastor Neltel, irmãos, ele também é escritor, né? Junto com o pastor Josenias Forte, eles fizeram uma parceria, né? Para estar escrevendo a respeito das Assembleias de Deus em Itapajé há 100 anos, fazendo história, né? Eu tinha até comentado aqui, vou ser repetitivo, ou talvez não, né? Se eu não tinha colocado isso no vídeo, mas esse livro aqui, se você tiver muita força de vontade e se você quiser muito... Ore bem muito e jejum. Ore bem muito, você consegue adquirir esse livro. Eu queria que o pastor Neltel falasse um pouquinho sobre o livro, né, para os jovens da UJAD. Muito bem. Aos jovens da UJAD, a toda a Igreja Assembleia de Deus em Itapajé. Aqui foram praticamente quase 14 anos de pesquisa, minha e do pastor Josenias, que na época presbítero comigo aqui em Itapajé. Eu tinha um material escrito, né, muito grande, o pastor Josenias também um acervo muito bom, e sempre foi um desejo do meu coração eternizar para as nossas futuras gerações uma história para que não se esquecesse dos primórdios da Assembleia de Deus. Né, que nós temos esse livro de 455 páginas, ilustrados, muitas fotografias que eu mesmo tirei, aquela antiga câmerazinha digital, né, que aquilo era Kodak, aquelazinha que era um sucesso na época, né, quando ela saiu digital, era coisa, aquilo era para rico. E a irmã Nau comprou uma, porque ela tinha um desejo de comprar, e nós compramos uma, até da minha prima, da Nádia, e me serviu muito. A maioria dessas fotografias foi com aquela câmerazinha. E eu aguardo lá em casa. Até no primeiro vídeo eu não falei, mas eu tenho. Ela está guardada lá em casa para quando o museu do Itapajé for aberto, eu quero trazer a minha câmerazinha, botar lá e dizer... Muito bem, pessoal, né? Os problemas técnicos aqui estão tentando atrapalhar, né? Porque assim... E quero apresentar o livro Assembleia de Deus em Itapajé, 100 anos fazendo história. É um livro que nos custou... quase 13 anos de pesquisa, entrevistas, visitas, né, ao lado do pastor Josenias, que também tinha um acervo muito grande, de um conhecimento muito vasto sobre a própria história da igreja, neto de pioneiro, pastor Josenias, filho e neto de pioneiro. Pai dele era um dos presbíteros antigos aqui, hoje evangelista, o avô dele também. E hoje nós temos em mãos, né, há quase 10 anos, o lançamento desse livro. E esse tema eu coloquei no meu coração no ano de 98. E no 98 eu comecei estas pesquisas, entrevistando pessoas que fizeram história. A minha própria bisavó, não tive a oportunidade de entrevistá-la, mas ouvia muito meu avô falar sobre o trabalho. Entrevistei o Irã Pinheiro, entrevistei o irmão Cícero Ferreira, o Vanderlei Pinheiro, entrevistei tantos outros, a irmã Vasti, a irmã Lídia Basto, o irmão Francisco Leonardo e outros tantos quantos fazem parte dessa história, né? E aqui narra o nascimento do protestantismo, muito antes da Assembleia de Deus, que através da Assembleia de Deus é que nós conhecemos a doutrina pentecostal, e os nossos pioneiros aqui eram presbiterianos. Eles defendiam a fé presbiteriana independente. E com a chegada de Maria de Nazaré, no ano de 1913, no finalzinho de 1913, eles creram na doutrina do batismo com o Espírito Santo.
tanto o pai Salles lá na Santana, que a primeira pessoa batizada foi a filha dele, quanto os irmãos da Lagoinha, a família Basto. Né? A tia Josina foi a segunda pessoa batizada no Espírito Santo. E a partir de então, né, a Maria de Nazaré, ela pede ajuda à Igreja do Belém através de um telegrama e eles enviam para aqui o pastor Adriano Nobre. Ele veio de Belém até Camusim de navio, Camusim a Sobral de trem, e de Sobral para cá veio puxando um jumento, com as malas amarradas no jumento e caminhando até Itapajé, chegando à Fazenda Lagoinha já com os sapatos nas mãos, porque os pés estavam inchados, cheios de bolha de sangue. Né? A minha bisavó materna tinha 11 anos e a irmã dela 10, eram as caçulas, e o pai mandou ela preparar lá uma água morna com sal para lavar os pés do homem de Deus. Ele passou alguns dias enfermo, febril, mas no dia 20 de julho de 1914, numa segunda-feira à tarde, ele pede para que chame todos a vizinhança, todos os moradores da fazenda, celebra o primeiro culto à luz de lampião, né? Porque não existia energia elétrica. O culto começava cedinho, 5 horas, terminava mais tarde às 7 horas, e ali naquela data foi oficializada, né, a fundação da Assembleia de Deus em solo cearense, nascendo aqui na cidade de Itapajé. Pastor Adriano Nobre, ele passou somente aqui 64 dias, 2 meses e 4 dias, foi preso num batismo, estava realizando um batismo, a perseguição foi muito grande, né? O padre Catão Porfírio Sampaio, juntamente com Valdivino Teixeira Basto e Josué Basto, capitão Josué Basto, se levantam fortemente contra ele e o prendem, acusando ele de feitiçaria, acusaram ele até de assédio sexual contra menores. E ele pacientemente foi conduzido humilhantemente ali da Lagoinha até a cadeia pública, que é ali na Praça da Bandeira, e despido, rasgaram a roupa dele, ele veio só de cueca, né, humilhado, sendo cuspido, mas ali ele, como homem de Deus, como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele permaneceu calado. 3 dias na prisão, o juiz veio ouvi-lo e o juiz também, protestante, para surpresa de todos, mandou soltá-lo, que ele não tinha cometido nenhum crime. Mas o juiz temeu pela vida dele. Aí ele foi escoltado até Lagoinha, de Lagoinha, a igreja lá chorando, os irmãos lá, e o que aconteceu? Ele fez um desafio com Deus. O primeiro homem que Jesus batizasse do Espírito Santo seria o pastor da igreja. Aí o diácono, na época, porque já veio como diácono da igreja presbiteriana, foi batizado com o Espírito Santo, Vicente Salles Bastos, e hoje é reconhecido pela CONADEC, pela CGADB, que é a Convenção Geral, como o primeiro pastor consagrado no estado do Ceará. No ano de 1915, no comecinho de 1915, o missionário Gunaving veio olhar o trabalho aqui, como era que estava. E ele fez praticamente o que nós chamamos de homologação. Ele homologou a consagração, a ordenação de Vicente Salles Basto. Né? Ele confirmou, consagrando mais alguns obreiros a presbítero e a diácono. Essa foi a única viagem que Gunaving fez ao estado do Ceará, que foi no final de 1914 e início de 1915. E a história de Itapajé é uma história bonita, muitas perseguições, né, que os homens de Deus sofreram. Aqui mesmo na rua 2 de fevereiro, em 1945, quando o pastor Emílio de Saravia Grangeiro foi celebrar o primeiro culto dentro da cidade, dentro do perímetro urbano. Olha que a igreja nasceu em 1914. Aqui dentro do perímetro urbano ainda não tinha sido celebrado nenhum culto. Foi celebrado o primeiro culto em 1945. Então jogaram uma pedra, quebraram o lampião da igreja, ficou todo mundo no escuro. Aí de repente apareceu pessoas com lamparinas na mão, com um pedaço de porrete e pedra, e de repente os irmãos, juntamente com o pastor, eles ficaram acuados, porque tinha uma multidão maior do que o grupo de crentes, e um jovem, eu não vou citar a família, porque família não é crente, aí por questão de ética, um jovem sacou uma arma,
um jovem apareceu do nada, sacou uma arma, deu 3 tiros para o alto e dispersou a multidão e gritou pro pastor: ei, seu pastor, pode tocar o culto para frente, porque se alguém mais for acabar o culto, eu derrubo ele de um tiro. Aí o meu tio estava lá e outros estavam lá. Aí o pastor, ele botou o revólver na cintura e o pastor terminou o culto. Então, de certa forma, ele foi usado para que o culto acontecesse. Foi feito o apelo, propriamente a ele nunca quis Jesus como Salvador, né? Eu acredito que o que ele fez pelo evangelho aqui na terra, que ele foi recompensado. E são tantas outras histórias que, se você quiser saber, ore, jejue bem muito, que você vai adquirir este livro, viu? É uma bênção. Estamos indo aqui para os momentos finais, tá certo? A gente quer fazer aqui só um jogo rápido sobre alguns assuntos até que a gente já falou, mas, né, para garantir na hora da edição, para garantir. Mesmo que a gente não se estenda, mas a gente fala sobre os mesmos assuntos rapidamente. Os jovens da UJAD estão nos ouvindo aí, nós estamos conversando com o pastor Neltel, tá certo? Ali do campo de Canidé, e eu queria que o pastor Neltel falasse um pouquinho, né, rapidamente. Ele já falou sobre o seu livro. Eu queria que ele falasse sobre a escola bíblica dominical, né? A importância do jovem estar na escola bíblica dominical, de você, jovem que está me assistindo aí, tá nas redes sociais. A igreja tem que estar nas redes sociais. Onde o jovem estiver, nós quer estar também. Mas é muito importante, né, a escola bíblica dominical para os jovens, né? Com certeza. A escola bíblica dominical, a EBD, a nossa querida EBD, é o maior suporte doutrinário e teológico para os nossos crentes. Se você quiser crescer espiritualmente, doutrinariamente e também teologicamente, seja um aluno matriculado e assíduo da escola bíblica, porque eu digo a você, os maiores e melhores pregadores da história do protestantismo nasceram dentro da escola bíblica dominical. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor, e ele pode se estender um pouquinho mais sobre isso, que é a respeito da pandemia, né? Como foi as dificuldades para dirigir uma congregação na pandemia, né? Cada irmão na sua casa, alguns com medo, outros nem tanto, as igrejas fechadas, né? Como foi esse período? Foi um período muito difícil, né? Porque quebrou a nossa rotina. Quem celebrava às vezes 3 cultos por dia, como eu lá no Choró, dia de sábado, às vezes dia de domingo, aí de repente vem essa pandemia que assolou o nosso planeta, esse agente infeccioso e mortal que ceifou muitas vidas e pessoas que estavam ao nosso redor, pessoas da nossa família, e precisávamos ter um cuidado muito grande, também como liderança, para que a gente não ser acometido, porque a nossa convenção perdeu muitos pastores que estavam atuando em campos e tiveram suas vidas ceifadas, mas em nenhum momento eu temi a pandemia. Eu não digo isso com demagogia, não. Minha esposa é minha testemunha. Eu dizia e continuo dizendo, eu prefiro morrer no campo de batalha do que ser um soldado desertor e abandonar as ovelhas que me foram confiadas. Eu fazia ali o uso da máscara, do álcool em gel, ou outro que fosse 70%, mas eu ia ver como é que estavam as ovelhas, levar a Santa Ceia, e depois nós criamos outros métodos para alcançá-las. O culto de Santa Ceia, nós fazíamos um dia todinho de ceia, aí eu marcava aquele horário, marca o horário que você vinha tomar ceia com a sua família, aí cada um tinha um horário específico, vinha ele, a esposa, o filho que era membro da igreja, ou que fosse só ele e a esposa, depois tinha um outro, fomos para as redes sociais, outro desafio grande, né, levar a palavra através da mídia, né? Nessa hora a mídia também foi uma ferramenta importantíssima para atender, não só os de casa, como eu disse no outro vídeo, para atender também de outros municípios e de outros estados. Pessoas de Itapajé assistiam a nossa escola, pessoas de Irauçuba, pessoas de outros estados. São Paulo, como eu citei aqui, lá na cidade de Luiz Antônio, tinha um irmão que hoje ele está de volta a Cacimbas. Ele disse: pastor, eu estou há 4 meses sem assistir um culto. Se não fosse o senhor estar dirigindo culto para a internet, aí o que? De certa forma alimentou, né? Estruturou. Mas também ninguém pode dizer que foi 100%. Muitos crentes que não estavam totalmente alicerçados na palavra naufragaram na fé. Até obreiros naufragaram na fé. Desfaleceram, né? Desfaleceram.
eu queria perguntar ao pastor Neltel, e ele pode se estender se ele quiser, se ele tiver com tempo, sobre o ministério, né? Foi consagrado a diácono, depois a presbítero, depois a pastor, né? Como é que foi esse processo até virar pastor? Se o senhor acreditava que iria virar um dirigente de congregação, um pastor, né, de um campo? Como foi esse processo do senhor sair da Aljade? O senhor foi da Aljade, né? Jovens estão nos ouvindo. Sair da Aljade para hoje. Na década de 90. Para hoje, né, ser pastor. Como foi esse processo, né? Rapaz, foi um processo, assim, rápido, mas ao mesmo tempo um processo de amadurecimento. Quando eu casei no 95, em janeiro de 95, eu não estava me congregando, né? Aquela coisa de adolescente, gostar de uma bola, de uma coisa e tal. Uhum. A namorada também não era crente, que eu casei com ela, que hoje é minha esposa. Aí eu me reconciliei, ele aceitou Jesus. E no mesmo ano eu fui batizado do Espírito Santo. Em 23 de julho de 95 e dia 2 de novembro eu fui batizado, de setembro eu fui batizado nas águas. À tarde fui apresentado como auxiliar. Mesmo dia? No mesmo dia. Fui batizado de manhã e apresentado à tarde. Meu dirigente era o presbítero Valdeci, que hoje é pastor na cidade de Altaneira, lá no Cariri, na região do Cariri. É o Valdeci que vai estar agora? É o Valdeci que vai estar amanhã pregando. E convidei ele para estar aqui também. O Valdeci Mesquita vai estar aqui amanhã, viu? Tá tentando aqui para ele estar no podcast também. Aí, rapaz, ele confiou no meu trabalho e fui servindo a igreja. No 98, o irmão Dico, que era o nosso dirigente, me indicou para o diaconato. Fui separado para o diaconato, tinha 22 anos, ainda tinha nem bigode, viu? Bem jovem. Ainda bem jovem. E comecei a dirigir congregação 1 ano antes, aliás, 4 anos antes, 90 e... deixa eu ver, 2 anos antes, em 96, comecei a dirigir congregação. E aqueles trabalhos em pequeno, aqueles trabalhos para a gente ter experiência. No 2001 assumi, aí comecei a assumir congregação grande, que foi a congregação do Jorge. Nessa época a congregação do Jorge era o Salgado, Porteira, Mulugu, Capiaçu, aí vinha pro Jorge 1, Pedra Preta, a Chapada, Matacaca, Juá. Então aquele trajeto ali eu fazia todinho a pé. Hoje em dia você fala isso, as pessoas não acreditam. Não acredita, né? Não. A pé. Nós fazíamos aquele trabalho a pé. O Matheus, meu filho, que hoje mora no Solonópolis, era o meu obreiro. Ele ia comigo, quando voltava, ele voltava aqui, no tum-tum, como a gente chama, dormindo. Né? Então a gente andava por semana, em torno de 50, 60 quilômetros por semana. Porque para atender esse trabalho todinho, toda noite tinha culto. Então essa minha dinâmica de trabalho, de não estar parado, já vem de quase 30 anos atrás. E foi um processo. No 95 eu fui auxiliar, no 98 a diácono, aí de diácono para presbítero, né, numa consagração no 2002 eu não estava presente, meu nome foi chamado, mas eu não estava presente. Né, aí tinha que esperar mais uns dias. Aí fui até o 2004. No 2004, eu não estava presente de novo. Interessante que eu nunca faltava um culto de Santa Ceia. Os cultos de Santa Ceia que eu faltei... Era apresentado. Era chamado e não estava. Mas isso aí nunca me desmotivou, nem me deixou triste, muito pelo contrário. Eu foi mais motivado, porque meu nome foi lembrado. E numa festa aqui do Pastor Mourão, 2 anos de administração, no 2006... Ele já estava com 2 anos aqui, já tinha inaugurado 4 anos. Ele já tinha inaugurado, esse tempo sede atual, ele já tinha inaugurado e estava fazendo 4 anos de trabalho. Aí, nesses 4 anos de trabalho, aí eu fui chamado, sim, para o presbitério. Foram 9 presbíteros e 12 diáconos na época. Foram 21 obreiros. E de presbítero para evangelista, foi mais... quase 6 anos, já foi no 2012. 2012, em maio de 2012 fui autorizado evangelista, renunciei meu emprego, né, 19 anos de concurso público. Foi bem fácil fazer isso? Não foi fácil não, mas eu já tinha, Deus já tinha falado comigo algumas vezes, né, e eu não titubeei não, eu criei no que Deus tinha falado e Deus até hoje cumpriu.
Também eu não cheguei lá para me viver um mar de rosa, porque quem abraça essa causa não é viver um mar de rosa, é trabalhar arduamente para ver vidas se rendendo aos pés de Jesus, que Paulo disse uma certa vez à igreja em Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele diz que eu não tenho a minha vida por preciosa, mas que se cumpre em minha carreira e também o ministério que me foi confiado, né? Amém. Nós não vamos tomar mais tempo do pastor Neltel, irmãos, mas para encerrar, eu queria que o pastor Neltel falasse um pouquinho, né? Como é que tá sendo ele lá no Canidé. E logo depois o irmão já tem a oportunidade aí de estar falando diretamente com os jovens de Itapajé, né? Eu creio que tem jovens, ainda tem, sempre tem os remanescentes que ainda desejam fazer a obra de Deus, ainda desejam pregar, ainda desejam ser um pastor, ainda que alguns se sintam constrangido de dizer, né? Porque até parece que é uma coisa ruim. E não é. A própria palavra de Deus diz: se você almeja excelente obra deseja. Pois é. Então, se você que almeja, né? Que você hoje, o pastor Neltel, um dia esteve na UJAD, como eles estão, né? Então, queria que o pastor falasse um pouquinho sobre como é que está sendo a experiência lá no Canidé. E logo depois o irmão dá uma palavra para os jovens da UJAD. Pronto. A minha experiência em Canidé é uma experiência singular. É uma igreja que está passando por um processo difícil, né? Processo administrativo. O pastor de lá falecera por conta da Covid, o filho se autoproclamou pastor, e a igreja, por sua vez, os membros, por sua vez, não concordaram, ficaram em casa, e a convenção, através do presidente, me fez o desafio de assumir a igreja lá em um ponto alugado, sem cadeira, sem som, sem praticamente estrutura necessária para dar continuidade ao trabalho. E eu aceitei o desafio, né? Cheguei lá só com os crentes, com material emprestado, cadeira, som de uma irmã, por 30 dias, menos de 30 dias nós já lançamos o projeto para comprar disso tudo, e a igreja abraçou, e hoje nós estamos com um ponto sede, a sede é um ponto alugado, casa pastoral alugado, e mais 6 outros congregações dentro da cidade e mais 3 fora da cidade. Foi 120 crentes que eu assumi, hoje tem mais de 400, então é um desafio grande, é um desafio para quem realmente tem assim, uma convicção de sua chamada, e uma coisa que eu nunca tive dúvida foi da minha chamada. Quando realmente Deus falou no meu coração que eu ia ser pastor, né, ainda estava aqui em Itapajé, tinha mais ou menos, foi uns 2 anos antes de eu sair mesmo como pastor, eu guardei aquilo no meu coração e esperei somente Deus cumprir. Quando Deus cumpriu, eu disse: agora chegou o tempo. E estou satisfeito, estou feliz, porque Deus está fazendo uma grande obra ali naquela cidade em Canidé, está trazendo novamente autoestima ao povo, eles estão motivados a trabalhar. Nós já temos até um missionário local mantido pela igreja. Olha aí. É um irmão de lá mesmo? De lá mesmo. Não, ele é de Itatira, vizinho Canidé. Ele era missionário na localidade de Bandeira Novo, aí veio trabalhar comigo no Canidé. E o irmão pastor Neltel, né, já está com a oportunidade de falar diretamente para os jovens, né, da UJAD que estão nos assistindo. Eu creio que cada um dos jovens, né, tem aí os seus desejos, tem aí os seus anseios, as suas ambições, né, também na área espiritual, né, e o pastor está com a oportunidade de falar com os jovens. Muito bem, eu quero agora me dirigir a você, jovem que está aqui na sede ou em alguma congregação. Se você tem esse desejo, não é pecado, viu? O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1 da segunda carta, ele diz: quem almeja, quem deseja, quem aspira o episcopado, excelente obra deseja. Então você está desejando uma excelente obra. Porém, eu preciso dizer que é uma obra árdua, difícil, é uma obra dolorosa, mas é gratificante, é muito gratificante. Eu disse aqui no outro momento, eu não sei se salvou, mas eu quero dizer que foi na minha experiência lá nas cacimbas de Mombaça, um jovem entrar drogado dentro da minha casa, né, pedindo ajuda, chorando, perguntando se ainda tinha jeito para ele. E eu disse que tinha, falei de Jesus para ele, e ele ali aceitou a Cristo, se ajoelhou na sala da minha casa e
Orei por ele. À noite ele foi para o culto. Os pais já crentes, os irmãos, ele sendo o mais velho. E o que aconteceu? Foi assistido, foi discipulado, veio para a escola bíblica. Posteriormente, alguns meses depois, eu batizei ele nas águas. Com uma jovem lá da igreja, ele criou uma amizade. Dessa amizade, um namoro. Desse namoro, um noivado, um casamento. E tudo eu que fiz. Fiz o noivado dele, fiz o casamento dele. Apresentei a primeira filha dele. Levei ele a auxiliar e depois consagrei ao diaconato. Né? E até hoje serve a Deus. Então isso é gratificante. Vale a pena você desenvolver seu ministério pastoral. Você que é jovem, não desista da sua chamada. Mas também não se precipite, viu? Não se precipite. Não ouça vozes estranhas. Né? Creia na sua chamada, que no tempo determinado Deus vai fazer cumprir. Porque às vezes Deus nos promete uma coisa, você acha que já é para amanhã. Não, não é para amanhã. Deus está só lhe dizendo que você vai ser. Você ainda vai ser moldado, lapidado, trabalhado, discipulado. Você vai ser orientado, amadurecido para poder chegar aonde nós chegamos. Porque eu digo para você, foi um processo de amadurecimento até o dia de hoje e vai continuar pelo resto da vida. Amém. Irmãos, perdão aí porque eu me levantei, porque nós estamos sem cameraman hoje, eu tive que levantar, tá bom? Quero agradecer o pastor Neutel pela presença, pela participação. O pastor Neutel vai estar ministrando a palavra de Deus na semana pentecostal ali do Jorge 2, na congregação onde o presbítero irmão Ramon está dirigindo ali aquela congregação. A paz do Senhor, você curte, compartilha, envia para um amigo aí, se inscreve no canal, nós estamos alcançando já quase os 1000 inscritos. Quero agradecer de novo os nossos patrocinadores, certo? Através dos patrocinadores é que a gente coloca essa televisão, essa mesa, um ar-condicionado que tem aqui. Então, graças à ajuda de vocês, tá certo? Então, a paz do Senhor, tchau, tchau.